Olá, está no ar o Consumidor em Pauta e eu estou aqui com a Luciana Souza para falar sobre direito previdenciário, um tema que afeta tanto o trabalhador, né? Todo mundo quando começa a trabalhar já pensa, bom, minha aposentadoria, né? E aí passa o tempo todo do seu trabalho, né? Também tendo muitas dúvidas sobre direito previdenciário. E se você tem uma dúvida sobre direito previdenciário, uma dúvida prática ou uma dúvida qualquer que não esteja ainda do seu cenário, basta mandar um e-mail para consumidorempaota@tve.com.br ou para o WhatsApp 51 985 946 773. Luciana, vamos trabalhar então? Vamos. A primeira pergunta vem do Cássio. Durante muito tempo, contribuí para o INSS com 20% do salário mínimo. Aí as coisas ficaram difíceis e passei a contribuir há 5 anos a pagar apenas 11%. Já tenho tempo de contribuição, mas não estou conseguindo me aposentar. O que está acontecendo? Tenho 60 anos de idade. Existem formas diferenciadas de contribuição. O contribuinte individual ele pode recolher sobre 20% ou sobre 11%. E qual é a diferença? A diferença é que a contribuição que é realizada pela alíquota de 11%, primeiro, ela é sempre sobre o salário mínimo. Então, quem quer contribuir mais de um salário mínimo precisa pagar os 20%. E a segunda diferença é que a alíquota de 11% não dá direito a considerar essas contribuições para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, apenas para fins de aposentadoria por idade, um benefício por incapacidade ou os demais benefícios da Previdência Social. Então, se no caso dele, ele tem interesse em obter uma aposentadoria por tempo de contribuição e se ele quiser considerar esses anos em que pagou sobre 11%, ele vai ter que complementar essa contribuição. Então, ele precisa pedir ao INSS para emitir essas guias da diferença dos 9%, para somando os 11% com os 9%, chegar até os 20%. O importante seria ele realmente calcular antes para ver se vale a pena fazer esse investimento, se realmente ele vai conseguir se aposentar mais cedo fazendo essa complementação, ou se ele vai ter que esperar a idade de qualquer forma. Se ele tiver que esperar a idade de 65 anos, aí não vai valer a pena fazer essa complementação, porque ele vai gastar dinheiro e não vai ter um retorno financeiro a esse respeito. Então, é sempre bom ter essa assessoria, essa assistência, um cálculo que possa lhe orientar melhor. Nesses dois casos, né, de 11% ou 20%, esse trabalhador ele vai ganhar apenas um salário mínimo? Não necessariamente. Apenas, né? Ou salário mínimo, digamos. Sim, não necessariamente. Por exemplo, se ele for se aposentar por idade, essas contribuições de 11% foram sobre o salário mínimo, mas talvez ele tenha anteriormente contribuições mais altas, não sabemos. Se ele tiver outras contribuições que sejam mais altas, pode ser que o benefício dele fique mais alto, porque o INSS calcula o valor da aposentadoria com base na média das contribuições do segurado. Um trabalhador autônomo, né, que vai fazer essa contribuição individual e que começa a trabalhar por volta dos 20 e poucos anos e que deseje que no final da sua vida de trabalhador, né, quando ele for se aposentar, ele queira ter um salário, né, um benefício de aposentadoria. Além do salário mínimo, ele vai ter que contribuir por mais salários mínimos, seria isso? Sim, porque se ele sempre contribuir sobre o salário mínimo, o benefício dele, de qualquer forma, será o salário mínimo, devido à média das contribuições. Então, se ele quer receber um valor mais alto, aí sim ele precisa contribuir sobre valores mais altos. Então, essa alíquota de 20% seria mais adequada. É 20% sobre quanto? Sobre qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência Social. Então, ele vai calcular ali os 20% para poder pagar a sua guia. Ou seja, ele pode escolher, né, ao longo da sua vida profissional, quanto ele vai contribuir. Sim, o mais correto é que a pessoa, o certo assim, é que a pessoa sempre contribua sobre o valor que ela recebe. Tá? Então, o que a legislação previdenciária prevê é que a pessoa contribua sobre o valor do seu rendimento naquele mês. Mas, por exemplo, um segurado facultativo, aquele que não exerce atividades
laborais, aí esse facultativo, não exerce atividades remuneradas, ele vai poder escolher qualquer valor entre o salário mínimo e o teto. Ok, interessante, muito bom esses esclarecimentos. Agora uma pergunta de um outro telespectador que mandou pelos nossos canais de comunicação. Sou motorista de ônibus há 28 anos. Minha aposentadoria veio com pedágio de 50%, o salário caiu muito. Agora foi aprovado o tema 1307. Será que posso pedir a especial, já que tenho mais de 25 anos de motorista de ônibus na mesma empresa de transporte urbano? Eu tenho 50 anos de idade, a perícia deu penosa e em dezembro meu benefício foi cessado. O tema 1307 é um dos temas que foi julgado pelo STJ. Então, quando existem recursos repetitivos a serem julgados pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, eles recebem um número e esse número é referente ao tema que julgou a questão da aposentadoria especial dos motoristas e cobradores de ônibus e também dos motoristas de caminhão. E o que foi decidido pelo STJ? Que é possível, sim, que seja concedida a aposentadoria especial a esses trabalhadores, desde que seja comprovada a exposição a agentes nocivos. Então, são trabalhadores que costumam trabalhar sob jornadas muito penosas, as atividades deles costumam ser penosas, se isso for comprovado mediante uma perícia, como é o caso dele, então pode ser considerado, sim, o cômputo dessa atividade especial. A partir disso, tem que ver se ele cumpriu os demais requisitos para uma aposentadoria especial. Porque, assim, antes da reforma da Previdência de 2019, bastava ele ter 25 anos de atividade especial, que ele já teria direito à aposentadoria especial. Mas após a reforma da Previdência, isso mudou. Então, passaram a exigir, além dos 25 anos, também 60 anos de idade. Ou seja, ele tem 50. Ele tem 50. E quem não atingir a idade também pode se beneficiar de uma regra de transição que seria de 86 pontos. O que quer dizer esses pontos? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, se ele conseguir alcançar os 86 pontos, tiver 25 anos de atividade especial, aí sim ele vai ter direito à aposentadoria especial. Uma pergunta que chega agora do telespectador João. Sou policial militar aposentado. Quando eu estava na ativa, também trabalhei paralelo à polícia por 10 anos em regime de CLT. Posso completar trabalhando mais e, posteriormente, obter a segunda aposentadoria por idade? É possível, sim, é possível obter aposentadoria em 2 regimes previdenciários diferentes. Então, ele já recebe uma aposentadoria como policial militar e tem contribuições para o INSS. Se ele não tiver levado essas contribuições para a sua aposentadoria como policial militar, se ele não tiver aproveitado essas contribuições do INSS, então ele vai poder aproveitar para uma futura aposentadoria no regime geral, que é o INSS. Para obter essa aposentadoria no INSS, ele vai ter que conseguir 15 anos de contribuição e a idade mínima de 65 anos. Aí sim pode acumular. Existe essa dupla possibilidade de aposentadoria para todas as categorias? Para todas as atividades que sejam acumuláveis. Então, como ele conseguiu exercer 2 atividades concomitantemente, são acumuláveis e sim, aí ele vai poder. O que não pode seria uma situação diferente, digamos assim, uma pessoa que trabalhou a vida toda no serviço público e se aposentou no serviço público. Aí, se ele quiser entrar no INSS como segurado facultativo, que é aquele que não está exercendo uma atividade vinculada ao regime geral de previdência, aí como facultativo ele não vai poder contribuir, aí sim é um caso diferente. Perfeito. Agora uma pergunta que chega pelo Rubem de Esteio. Tenho 15 anos de contribuição e 70 anos de idade. Encaminhei no INSS, mas foi negado. O que poderia ter acontecido? Quanto tempo de contribuição? 15 anos de contribuição, 15 anos. 70 de idade. Olha, primeiro passo seria obter a cópia desse processo administrativo para verificar o motivo do indeferimento do benefício. O que pode ter acontecido, né, que eu já vi acontecer em outros casos.
Porque, assim, teoricamente já teria o tempo de contribuição necessário e a idade. Mas é necessário, para que esse tempo conte como carência, é necessário que essas contribuições tenham sido feitas em dia, ou se tiver algum atraso, aí tem que ser verificado se esse atraso não ultrapassou o período de graça. O que é o período de graça? É o período em que o segurado continua vinculado à Previdência Social após parar de contribuir. Aí realmente só analisando o processo administrativo para saber, mas é uma hipótese. Então vamos supor, eu não posso chegar lá na idade de me aposentar e querer contribuir os 15 anos em atraso. Isso não pode ser feito. Por quê? Porque não vai contar como carência. Pode até ser considerado como tempo de contribuição, mas não como carência. Então, para fins de carência, pelo menos a primeira contribuição tem que ter sido feita em dia e as demais têm que ter sido feitas ou em dia ou dentro do período de graça. Outra coisa que pode ter acontecido, se ele trabalhou com carteira assinada, se o INSS não computou algum desses períodos de carteira assinada, aí sim seria um erro do INSS ou a pessoa não apresentou a sua carteira de trabalho à Previdência. Então, realmente tem que olhar o caso específico, porque o tempo de carteira de trabalho ele deve ser considerado pelo INSS, mesmo que o empregador não tenha efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias. Pensei agora aqui numa situação que você poderia nos explicar, né, que em algum momento da nossa legislação a carteira física de trabalho passou a ser um documento em desuso, né, e passa a acontecer a carteira virtual de trabalho, né? Essa transição pode impactar no momento de se procurar uma aposentadoria? Pode impactar. A gente sempre recomenda que os trabalhadores guardem a sua carteira de trabalho física, porque ela pode ser necessária para a aposentadoria. Realmente, hoje nós temos a carteira de trabalho digital, que é válida, mas o que pode acontecer? Aqueles vínculos empregatícios mais antigos, da época que ainda não era tudo bem digitalizado, podem não aparecer. Então, eu já vi situações em que existem vínculos antigos na carteira de trabalho física que não estão aparecendo na carteira de trabalho digital. E como a gente faz o controle da carteira digital? Eu não tenho a mínima ideia, por exemplo. O controle pode ser feito da mesma forma que se acessa ao meu INSS, que é com base na senha Gov. Então, é importante que os trabalhadores tenham a sua senha Gov, que é a mesma para acessar todos os serviços do governo federal, gov.br, que é através do CPF dessa senha, ele tem acesso à sua carteira de trabalho digital, tem acesso também ao seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali ele vai poder conferir todas as contribuições previdenciárias que estão sendo computadas pelo INSS. E a carteira digital deve ser solicitada ou ela é automática? Ela é automática e ela é solicitada quando a pessoa quer baixar a sua carteira dentro do próprio site do gov.br, ela pode baixar a sua carteira. Perfeito, Luciana. A gente vai, então, a um breve intervalo, tá? E voltamos daqui a pouco com mais Consumidor em Pauta aqui com vocês. Olá, estamos de volta. Você quer enviar para nós a sua dúvida sobre qualquer área do direito? Então, anota aí, né? WhatsApp 51985946773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje a gente está falando sobre direito previdenciário com a advogada Luciana Souza. Luciana, vamos continuar então? Tenho 56 anos de idade e 30 anos de contribuição. Uma pergunta da telespectadora Márcia. Gostaria de saber se já posso me aposentar, pois tenho uma série de problemas de saúde. 56 anos de idade e 30 de contribuição. Provavelmente ainda não, pelo seguinte. Hoje em dia, eu digo, hoje em dia seria após a reforma da Previdência de 2019, não basta ter 30 anos de contribuição no caso das mulheres ou 35 no caso dos homens. Antes bastava. Então, por exemplo, se esses 30 anos de contribuição dela
tiverem sido completados antes da data da reforma, aí sim, aí já tem direito a se aposentar. Mas se ela completou após a reforma da Previdência, então vai ter que cumprir alguma das regras de transição, porque a reforma trouxe uma idade mínima para a aposentadoria. No caso das mulheres, a aposentadoria urbana é aos 62 anos. Se ela quer se aposentar por tempo de contribuição, então ela precisa completar 30 anos de contribuição, mais alguma das regras de transição, que aí são várias. Tem a regra de transição do pedágio de 50%, a regra do pedágio de 100%, a regra dos pontos. Então, ela vai ter que cumprir alguma das regras de transição para poder se aposentar antes da idade mínima. É sempre bom lembrar, Luciana, então, um pouquinho, a gente recapitular, né, o que são essas regras de transição. Vamos começar pela regra de pontos. A regra de pontos é uma regra que estabelece a quantidade mínima de pontos somando a idade e o tempo de contribuição do segurado. E é uma regra que varia conforme o ano em que completar os requisitos, então cada ano é exigida uma numeração de pontos diferente. E aí, nesse cálculo, a gente consegue ver se, somando a idade e o tempo de contribuição, aquele segurado, aquela segurada já atingiu a pontuação mínima necessária. A regra do pedágio, 50%. O que seria o pedágio? O pedágio é o tempo adicional de contribuição. Então, 50% seria 50% do tempo que faltava para a pessoa se aposentar na data da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019. Então, só que essa regra dos 50% ela só se aplica para quem já estava pertinho da aposentadoria, no máximo faltava no máximo 2 anos para se aposentar. Então, quem já estava quase lá, no máximo 2 anos faltando para a sua aposentadoria, pode se beneficiar dessa regra dos 50%. Então, ela vai ter que contribuir 50% a mais com relação a esse tempo que faltava para se aposentar e vai poder aí se beneficiar da aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse caso, na hora do cálculo, a Previdência vai aplicar o fator previdenciário, que muitas vezes, na maioria dos casos, reduz o valor dos benefícios. O fator previdenciário é uma equação que leva em consideração a idade do segurado na data da aposentadoria, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Ou seja, quanto mais jovem a pessoa se aposenta, menos ela vai receber. E no caso do 100%? No caso do 100%, não tem esse limitador de que seria necessário estar a menos de 2 anos da sua aposentadoria. Então, todos que já contribuíam podem se beneficiar dessa regra, só que ela é mais rigorosa. Então, em vez de ter que pagar um pedágio de 50%, o segurado vai ter que pagar um pedágio de 100%, ou seja, aquele tempo que faltava para ele se aposentar na data da reforma da Previdência, ele vai ter que dobrar. Então, ele vai ter que contribuir todo aquele tempo a mais para poder se aposentar. Aí, nesse caso, além disso, vai ter que cumprir a idade, que no caso dessa regra de transição é de 57 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens. Nesse caso do pedágio de 100%, na hora de calcular o benefício, a Previdência não vai aplicar o fator previdenciário, porque como já tem um requisito de idade, então o fator previdenciário cai fora. É por isso, então, que é nessas 3 regras, quando o trabalhador acessa o seu aplicativo Meu INSS e ele vê as possibilidades de aposentadoria que aparece para ele, que os valores são diferentes. Sim, exatamente por isso. Cada regra de transição tem a sua forma de cálculo. A regra dos 50% tem o fator previdenciário, que em muitos casos reduz o valor do benefício, e a regra dos 100% não. Então, em muitos casos, a gente percebe que a regra do pedágio de 100% costuma ser mais benéfica ao trabalhador. E aquele ali no aplicativo, né, aquele ícone simulador, onde aparecem essas regras, ele é confiável? Quer dizer, se você vê ali que tem tal cenário de aposentadoria, que o aplicativo diz que você pode se aposentar, e se você clicar e disser, quero me aposentar, é confiável? Não, é só realmente uma simulação. Por que pode ter alguma divergência? Ele não vincula, até tem ali algum aviso dizendo que a Previdência não está vinculada àquela simulação.
Por quê? Porque a Previdência vai conferir os períodos de trabalho e os períodos de contribuição daquele segurado no momento de realmente efetuar a sua aposentadoria. Então, o trabalhador sempre deve conferir, porque ele é feito com base nos períodos que estão inscritos no CNIS. E esses períodos podem ter alguns erros, algumas divergências. Por exemplo, pode ter algum vínculo na carteira de trabalho que não deram baixa, então está sem a data de saída, aí já dá uma divergência. Pode ter um período de contribuição que a pessoa está vinculada a um regime próprio de previdência, que seria o regime dos servidores públicos, então vai ficar lá, a não ser que ele peça uma certidão para levar esse tempo para o INSS. Pode ter, por exemplo, algum tempo rural que o segurado pode ter direito e vai ter que solicitar o reconhecimento no momento da sua aposentadoria. Ele pode ter direito a algum tempo especial que também vai ter que ser solicitado no momento da sua aposentadoria e vai alterar o cálculo. Então, sempre tem que ser feita essa revisão de todos os períodos que constam ali no simulador. Luciana, obrigado por essa aula. Agora a gente vai a mais uma pergunta de um telespectador. Agora quem está perguntando é o Edilson. Tenho 53 anos e trabalhei no campo durante 10 anos, você acabou de citar. Há 7 anos estou trabalhando com carteira assinada na cidade. Gostaria de saber se posso pedir a aposentadoria especial em função da atividade que exerci no campo. 53 anos... Durante 10 anos trabalhou no campo, agora está trabalhando há 7 anos, ou melhor, está trabalhando há 7 anos com carteira assinada na cidade. É muito comum ter esses casos de pessoas que trabalharam no campo e depois foram trabalhar na cidade com carteira assinada. Isso acontece bastante. Quais são as opções que essa pessoa tem? Ela pode aproveitar o tempo rural para fins de uma aposentadoria por tempo de contribuição, se cumprir todos os requisitos, ou ela pode também pedir uma aposentadoria híbrida. O que é híbrida? A híbrida é uma aposentadoria por idade que soma o tempo rural com o tempo urbano, mas a aposentadoria híbrida vai exigir aquela idade igual à idade exigida para o tempo urbano, que seria 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Com relação à dúvida dele, que seria o enquadramento de tempo especial, o tempo especial, ele até é possível de ser reconhecido no meio rural, mas para isso o que é necessário? É necessário comprovar que ele trabalhava com carteira assinada, era um trabalhador do campo registrado e que na profissão dele ele estava exposto a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física. Por exemplo, se havia exposição a ruído no trabalho dele ou se ele estava exposto a contato com agrotóxicos, por exemplo, mas tudo isso precisa ser comprovado. Não existe esse enquadramento automático de tempo rural para especial, isso não é automático, só depende realmente da comprovação. Então, se ele foi um trabalhador rural que trabalhava com a sua família, em regime de economia familiar, sem carteira assinada, aí não é caso de tempo especial. Se ele era empregado, contratado com carteira assinada, depende do caso, ele vai precisar comprovar a exposição a esses agentes nocivos. Agora uma pergunta do Cláudio. Tenho fibromialgia e entrei com pedido de aposentadoria. Tive que passar por perícia e o resultado não foi bom para mim. O que pode ter acontecido, já que minha doença daria direito à aposentadoria? A fibromialgia é um caso bastante complexo de se fazer a comprovação, porque não é uma doença que apareça num exame de sangue, por exemplo, num exame de imagem, é um pouquinho mais difícil de comprovar, mas é possível, através de laudos médicos detalhados que relatem a evolução da doença. Além disso, é necessário comprovar não apenas a existência de uma doença, ou seja, não existe um rol de doenças que gerem o direito à aposentadoria automaticamente. Isso não tem. O que é necessário para se aposentar? Comprovar que aquela doença está incapacitando o segurado para o exercício da sua atividade profissional. Então, porque às vezes a pessoa tem uma doença, mas ela consegue trabalhar. Então, ela tem que comprovar que a doença a impede de trabalhar e, além disso, ela tem que cumprir a carência, que no caso dos benefícios por incapacidade é de 12 meses, então tem que comprovar a carência, tem que comprovar que é segurado do INSS e comprovar a incapacidade para o trabalho. Olha só, hoje a gente teve mais uma aula de Luciana Souza aqui.
do Consumidor em Pauta. Até professora? Não, sou professora, não. Não é? Não. Olha aí, mais um caminho, então, aqui que eu acho que é super possível. Muito legal. Obrigado Obrigada. por estes esclarecimentos aqui sempre tão claros e tão didáticos, tá bom? O Consumidor em Pauta está chegando ao fim. A gente se vê na próxima edição. Tchau.